Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, saudando o amigo do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Convido o amigo do Cordeiro a abrir um santo livro no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículo 36 em diante. Mateus 13. Aleluia, Jesus. Mateus 13, 36 em diante. Amém. Amém, queridos? Amém. Está escrito assim o santo livro. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. E Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino todo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Eles quem? Os anjos. Os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E então os justos, os santos, os remidos, os justificados, os regenerados reluzirão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. Glória a Deus. Tenha bondade em nome de Jesus, querido. Aleluia. Aleluia. Ah, Deus, obrigado pelo temor do Senhor. Obrigado pelo teu temor, ó Deus, permanecer em meu coração para pregar o Santo Evangelho. Confio plenamente só no teu Espírito, Deus. E peço que teu Espírito abra nosso entendimento para entender a tua palavra e ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para dizer conosco. Amados, o tema da minha palavra é: trigo ou joio, quem você é? Bem verdade que, a despeito dessa pergunta, trigo ou joio, quem você é? E certamente na sua cabeça, como na minha também ficou, quando o Espírito Santo ministrava essa palavra no meu coração, você já auto se defendeu. Eu sou joio, eu sou trigo. Eu sou trigo, eu não sou joio. Faz-nos lembrar quando Jesus, o Senhor, ele estava ali para cear com seus discípulos, e ele disse: um de vós há de me trair. O que os discípulos perguntaram? Sou eu, Senhor? Sou eu? E o que havia de trair, Jesus falou: aquele que me trairá, meterá a mão no bocado e comerá junto comigo. Além de expressar, ele manifestou aquilo que o Mestre revelou. Isso manifesta e revela que os falsos sempre existiram, irmãos. Tanto quanto falsos discípulos, tanto quanto falsos profetas. Eu já vou entrar no texto, mas a minha introdução, eu quero abranger essa circunstância acerca do falso. Por quê? Se aqui tivesse um retroprojetor, quando eu estudava essa palavra aqui, quando o Espírito Santo tocou em meu coração para ministrar essa palavra, eu estava ainda no serviço no sábado. Na hora do almoço, tempinho que deu, eu entrei na internet e quis ver a diferença entre o trigo e o joio.
Querido, a palavra de Deus é algo maravilhoso, irmão. A palavra de Deus é fantástica. Glória a Deus. A palavra de Deus é fenomenal. É majestosa, é esplêndida, dá prazer. Você fica deslumbrado, irmão, diante da palavra. Diante do que Jesus, o Senhor, ensinou. Nada do que Jesus ensinou foi em vão. Nenhuma palavra do que Cristo falou pode ser jogado fora. Estudando acerca do trigo e do joio, ambos são, não vou dizer iguais, porque se fosse igual, não tinha diferença. São semelhantes. Mas acerca do falso, e depois eu explico a diferença entre o trigo e o joio, acerca dos falsos discípulos, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos, e adendo para apóstolo. Apóstolo bom é apóstolo morto. Os que hoje estão vivos não são apóstolos. Bem, verdade é que eles se denominam apóstolos. E apóstolo bom é apóstolo morto. A veracidade, a autenticidade do apóstolo está na Escritura. Ele foi simplesmente uma caneta para Deus escrever. Jesus sempre falou sobre os falsos. Paulo, Pedro, Lucas, João, a epístola de Judas, exceto a epístola de Filemão, que é uma epístola de um capítulo só, com poucos versículos. Mas do Novo Testamento até o final, o Apocalipse, todos eles falaram sobre os falsos apóstolos. Jesus falou, Paulo falou, Pedro falou, Lucas falou, João falou, a epístola de Judas falou sobre os falsos apóstolos. Agora, como discernir ou identificar o que é falso e verdadeiro? Como perceber o que é original e o que é pirata? O apóstolo João, preste atenção, irmão, em nome de Jesus, preste atenção nessa palavra. Só abra o Santo Livro se você tiver agilidade para examinar. Seja um bereano. Nós queremos aqui que toda a igreja de Cristo seja bereana. Mas na exposição da palavra, dê atenção a ela. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, ele diz: ouça, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, ou seja, ele fala, antes de ter crédito, antes de depositar a sua confiança, antes de dar credibilidade a ele, porém, avaliai-o. Em outra tradução, provai-o. Teste-os. Aqui King James diz, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos, não são poucos, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Tem saído pelo mundo. João ensinou. Pedro também ensinou. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 2, no versículo 1 em diante, ele fala: assim como no passado surgiram falsos profetas, entre o povo, da mesma forma, haverá. Pedro profetiza. Ele diz que no passado houve, sempre houveram, sempre existiu. Mas Pedro, ele dá uma profecia. Essa profecia de Pedro, ela atravessa os tempos, ela atravessa a era e ela chega em 2018. Haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou. E quando eles cometem isso, o texto continua, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos, não poucos, muitos, seguirão seus falsos ensinos e prática libertina. E por causa dessas pessoas, dos falsos profetas e seus seguidores, ele fala,
haverá difamação contra o caminho da verdade. Haverá difamação acerca do Evangelho. E qual é a motivação dos falsos profetas? Qual é a motivação dos falsos discípulos? Versículo 3 diz: movidos por sódio da ganância, movidos por avareza, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e a sua destruição já está em processo. Está sendo processada. Pastor, mas o senhor falou que a motivação dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos pastores é dinheiro, e eles vão explorar. Sim, vão explorar aqueles que também são avarentos. Discípulos avarentos. Aqueles que seguem a Cristo por aquilo que Cristo pode dar. São interesseiros, discípulos interesseiros, achando que o reino do Messias é um reino terráqueo, um reino desta terra. E Jesus, diante de Pilatos, disse: o meu reino não é dessa terra. Amém. Glória a Deus. Não é. O apóstolo Paulo, ele também vaticinou, ele também profetizou acerca dos falsos. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, ou se apostatarão da fé. E o que vai acontecer com essas pessoas que apostatarão, que desviarão? Darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. De demônio. Sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Cauterizada. Esse texto aqui me assusta. 1 Timóteo 4:1. Esse texto aqui me assusta. Por que, pastor, te assusta? Porque o vaticínio que o apóstolo Paulo faz, ele coloca a autoria, como toda a escritura, do Espírito Santo. O apóstolo Paulo de maneira nenhuma brincaria com o Espírito Santo. E o texto diz que afirma expressamente, com rapidez, com urgência, que nos últimos tempos desviarão, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Significa que pessoas estarão com o microfone em um púlpito e o ensino que emanará daquele púlpito foi ensinado, lecionado por demônios. Demônios. Os falsos sempre existiram. Sempre vão existir. Até o fim da era. Até o fim da era. Dado essas informações, irmão, e até um adeno aqui, aspas abrindo e aspas fechando. E até o que eu prego, até o que o diácono Amauri prega, até o que o obreiro Fernando prega, até o que até o que o nosso pastor Elvis prega, qualquer um que sobe nesse púlpito aqui pregar, examinar as Escrituras. Nós só temos a Escritura como veracidade. Amém. Pastor, você está falando para não confiar em você? Não é bem isso que eu estou falando. O que eu estou te alertando é que nenhum falso profeta prega nesses textos. Eu nunca vi, pelo menos. Mas examinai essa Escritura. Examinai se os Espíritos procedem de Deus. O Amauri estava compartilhando ali uma experiência dele ali que ele teve hoje. Os irmãos foram no monte. E um dos irmãos que foram, na verdade, o pastor, né, Amauri?
pastor que foi com os irmãos lá, iletrado, mas cheio de conhecimento e sabedoria da palavra. A Mauri disse que ele estava compartilhando com a sua esposa Patrícia, nossa amada irmã Patrícia, algumas coisas acerca do reino, acerca da palavra, e as mesmas coisas que o Amauri compartilhou com a sua esposa lá, foi o que ele compartilhou. O espírito do Amauri testificou com o espírito daquele pastor, que aquele pastor é de Deus. O espírito testifica, irmão. Quem deu esse discernimento ao Amauri? O Espírito Santo. Através da sabedoria da Amauri, através do conhecimento da Amauri? Não, através da escritura que foi enxertada na Amauri. Essa é a escritura. Agora, qual a diferença entre o trigo e o joio? A olho nu, nenhuma. Porque não tem, irmão. Eu queria que tivesse aqui um reto projetor. Eu vi uma imagem, irmãos, não é possível identificar a olho nu. O trigo e os joios são semelhantes. Pastor, então qual a diferença? O que difere o trigo do joio? A palavra é fantástica, irmão. Eu fiquei maravilhado. Pesquisando, sabe o que difere um trigo do joio? É o seu grão. O grão do trigo e do joio, eles ficam cobertos por uma carapaçazinha. Vamos colocar assim, quando seca, fica como se fosse uma carapaça de alpiste, não tem? Quando seca. Mas o que difere é o grão. O grão do joio, ele é preto. E o do trigo é branco. Por isso que eu insisto, e por isso que eu fiz questão, e não por mim, pelo Espírito Santo do Senhor, de ensinar aqui sobre o fruto do Espírito Santo. O fruto do trigo é branco, o fruto do joio é preto, simboliza a treva, simboliza a negridão, simboliza o inferno, simboliza o diabo. Glória a Deus, aleluia. Mas você olhando, ambos são semelhantes. Semelhantes. O que difere? O interior, o coração. E o coração do ser humano, nenhum ser humano tem a capacidade de discernir o coração. A palavra fala, o profeta Jeremias disse, em Jeremias 17:10, que o coração do homem é falho e enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Ele dá a resposta: Deus o conhecerá. Aleluia, Senhor. Porque Deus esquadrinha os pensamentos e as intenções do coração humano. Homem nenhum tem a capacidade de saber o que está no coração, se Deus não revelar. Mas quanto ao que difere entre trigo e joio, não tem como saber. Não tem como. Porque está dentro. Pastor, mas o que está dentro não manifesta fora? Sim. Mas nessa questão tem uma condição para se manifestar. Meu irmão, vocês não têm noção onde essa palavra vai chegar. Jesus, ele explica. O texto que eu li a parte que Jesus explica a parábola. A parábola, ou as parábolas, é um método de ensino. Eu não gosto nem de falar que são histórias que Jesus conta. Porque o Todo-Poderoso não se fez carne para contar historinha. A palavra fala que ela é útil, poderosa para redarguir, para instruir e para corrigir o homem em toda a sua justiça. Então as parábolas de Jesus são métodos de ensino. Métodos. Então, mais adiante, Jesus ele fala a parábola. No versículo 36 em diante, ele explica a parábola. Vamos lá. Vou reler o texto novamente.
para ficar gravado em você. Então Jesus se despediu da multidão. Quando ele falou a parábola, a multidão ouviu. A multidão estava ouvindo a parábola do joio e do trigo. Aí então Jesus despediu a multidão e foi para casa. Os seus discípulos, aqui você guarda algo. A explicação ou a revelação das palavras de Jesus, ele só vai revelar aos seus discípulos, aqueles que são deles, aqueles que se interessam por aquilo que ele tem a dizer. Jesus certa feita fez uma oração: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Aleluia. Glória a Jesus, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o nome de Jesus. Os discípulos foram atrás dele para que Jesus explicasse. Eles pediram, se aproximaram do mestre e perguntaram para ele: explica-nos a parábola do joio na plantação. E Jesus não deixa os seus confundidos. 37 ele disse: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, é ele. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era. E os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. Assim será. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ceifarão ou colherão do seu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. O mal. Então Jesus explicou com muita clareza, com muita transparência, com muita sensatez. Qual o ponto difícil disso daí? É que nem eu nem você tem essa capacidade de discernir quem é trigo e quem é joio. Queria muito eu, irmão, e falo isso com muito pesar em meu coração. Com muito pesar. Me colocando no meio. Queria eu que todos os membros da nossa congregação fossem trigo. Mas eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar. Eu não tenho essa capacidade. E o mais tremendo, por que eu estou falando que eu não posso afirmar? Porque você lendo a parábola, o trigo não identifica o joio. O trigo não se manifesta contra o joio. Não tem como. Eu não tenho como saber quem é joio aqui. Essa revelação acerca do joio só se dará no fim desta era. No fim desta era. Quando você vai lá para o versículo 27, do capítulo 13, até o 29, olha só o que o mestre falou. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Note que os servos do Senhor da plantação são os anjos. Lembra que Jesus explicou lá? Que são os anjos que vão ceifar. Os anjos falaram: Senhor, tu não semeou boa semente? Então quem plantou o trigo? Foi o inimigo. Quem é o inimigo? O diabo.
O que é o campo? O mundo. E os anjos ficaram revoltados e falaram: mestre, o Senhor quer que nós arranquemos o trigo? Não. O joio. Quer que nós arranquemos o joio? Não. Por quê? Porque vocês podem tirar juntamente com o joio o trigo. Nem os anjos, naquele dado momento, poderiam arrancar o joio. Só no final da era. Porque no final da era, o Senhor vai revelar aos anjos quem é joio e quem é trigo. Essa sabedoria, essa onisciência está na mão de Deus. Quando os discípulos se achegaram ao Senhor para perguntarem a respeito da explicação da parábola, quando fala os discípulos, fala dos 12 apóstolos. Quem estava no meio? Judas. Judas expulsou demônio. Judas certamente curou pessoas. Judas viu Jesus curar pessoas. Judas viveu experiências inefáveis com Jesus. Quando Jesus enviou os seus discípulos, eles voltaram alegres, saltitantes, felizes, porque na autoridade do nome de Jesus, os demônios se sujeitam. Judas estava no meio. A palavra de Jesus, você falou, profeta. A palavra de Jesus para eles foi: não alegrai-vos, porque ao meu nome os demônios se sujeitam, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estão arrolados no livro da vida. E qual o motivo do nome de vocês estarem arrolados no livro da vida? É o fruto e não o dom. Não é porque vós manifestais a mão em meu nome e os demônios se sujeitam. Não é porque vós impõe a mão sobre o enfermo e eles ficam curados. Não é por isso. É pelo fruto. E o fruto é dado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é dado quando há arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Arrependimento de pecado, fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, uma compreensão, uma revelação daquilo que Cristo realizou. Arrependimento e fé, o Evangelho. Quando eu me arrependo, aí a palavra fala que pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Nem a fé vem da gente, é dele. Mediante a fé. E isso, a fé, não vem de vós, também é dom de Deus. E também não vem pelas obras, para que homem nenhum se orgulhe. Nada vem de nós, irmão. Tudo é pela graça. O que eu e você éramos dignos sem Cristo do inferno. É o que era patente a mim e a você. Homem nenhum, por mais moral que seja e mais bom, aspa para bom, que ele possa parecer, é digno de entrar no céu. Só mediante a fé em Jesus Cristo. Moralidade não entra no céu. Obra não entra no céu. Confissão de pecado, arrependimento e fé em Cristo Jesus leva ao céu. Amém. Judas estava lá, estava no meio. Os discípulos sabiam? Não. Judas era joio. Os trigo, os demais, não identificaram o joio. Não deram um chute no joio. Não passaram a foice no joio. Estava lá, quietinho. Mas por sorte da ganância, lembra do texto? Se manifestou.
Como é que ele manifestou? Entrando Satanás em Judas. Quem plantou o joio? O maligno. O maligno é quem, Senhor? O diabo. Entrando. Mas Judas estava satanizado. E essa satanização que me deixa, irmão, de orelha em pé. Porque a satanização, a pessoa não fica vociferando, a pessoa não cai no chão, a pessoa não rola, a pessoa não fala com voz estranha. A satanização, a pessoa está em plena consciência, mas influenciada por Satanás. Alguém satanizado pode falar em língua, alguém satanizado pode manifestar cura. Alguém satanizado prega doutrina de demônio, mas prega. É isso que eu fico de orelha em pé. Tem um personagem na Escritura interessante. Eu não sei se você talvez já ouviu falar desse personagem. O nome dele é Demas. Quem já ouviu falar? Já ouviu falar de Demas? Quem já ouviu falar? Levanta a mão para mim saber, irmãos. Fernando, já ouviu falar? Já ouviu falar, Patrícia? Demas? Já ouviu falar? Demas? Já leu sobre ele? Demas. Esse personagem da Escritura, essa pessoa que existiu. Você só ouve falar sobre ele 3 vezes na Escritura. Uma vez em Colossenses, outra em Filemão e outra em 2 Tessalonicenses. Quando você ouve falar de Demas em Colossenses 4:14, ali você vê que ele é companheiro de Paulo e dos demais. Mas eu não vou ler Colossenses, eu só vou ler Filemão 1:23-24 e depois eu vou ler 2 Timóteo 4:10. Escute o que fala acerca de Demas em Filemão. Filemão é um servo do Senhor. Paulo envia essa carta a ele. Aí está escrito assim, Filemão 1:23-24, diz assim: Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, envia-te saudações, Filemão. Paulo está preso. Junto com ele está um outro servo do Senhor, creio eu, Epáfras. Então Paulo está escrevendo para Filemão: Filemão, meu amigo, meu irmão, meu amado, eu estou escrevendo a você, te mando saudações. E não só eu, Epáfras também está aqui. Assim como Marcos, Aristarco e Demas. E Lucas. Lucas nós sabemos, também é trigo. Aristarco, você só vê aqui falar sobre Aristarco. Mas creio eu que também é trigo. Marcos também é trigo. Paulo, nós sabemos, é trigo. E junto com ele está Demas. Aí ele fala, e Lucas, meus colaboradores. Demas até aqui era colaborador. Trabalhava na obra. Trabalhava no Evangelho. Pregava, fazia o reino de Deus avançar. Como eu digo, sem barreiras e sem limites. Até aqui. Até aqui. Quando você vai em 2 Timóteo 4:10, olha o que a palavra revela sobre Demas. A palavra Demas, o nome Demas significa governador do povo. 2 Timóteo 4:10 fala assim: porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, talvez outra tradução diz, amando o presente século. Ele fala da era. Ele está falando da era. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e foi-se para Tessalônica, até aqui. E foi-se para Tessalônica. Então Demas, que era cooperador, Demas que era trabalhador da obra, Demas que pregava o Evangelho, Demas que era cooperador do apóstolo Paulo. Paulo que instituía igrejas
Em toda a Ásia, Paulo evangelizou um continente. E quem auxiliava essa obra estupenda era Demas. Mas algo aconteceu com Demas em Tessalônica. Na verdade, aonde ele estava, e ele rumou para Tessalônica. Algo em Tessalônica atraiu Demas, amando o presente mundo secular. Tessalônica hoje é onde a Grécia se institui. Demas amou o mundo. E o que a palavra nos ensina acerca do mundo? 1 João 2,15 fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando ensina sobre o fruto do Espírito Santo, o que vem primeiro como gomo? Não estava mais em Demas o amor pela obra, pelo Evangelho. Pois tudo que é no mundo são as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. E não provém do Pai, mas do mundo. Tu acha que essa explosão do funk, ostentação, do sertanejo, ostentação, tu acha que isso vem da onde, querido? Acho que isso é comum, é natural. O cara era um pé rapado, morava na favela, o cara canta um lixo, balbucia uma incoerência, uma estrofe, e fica milionário. Aqui, a palavra, o Evangelho. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, aquilo que a minha carne almeja, a cobiça dos olhos, aquilo que meu olho quer, aquilo que meu olho quer pegar. Ele fala, e aquilo que meus olhos observam, a ostentação dos bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E o que acontece com quem quer isso? Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Aleluia! Para sempre. Glória a Deus! Para sempre. Quem está em Cristo não morre. Aleluia! Aconteceu isso com Demas. Demas amou o presente século. Paulo era trigo. Lucas, trigo. Marcos, trigo. Mas nem o apóstolo Paulo, que tinha todos os dons, discerniu que Demas era joio. Nem Paulo discerniu o joio. Eu vou discernir? Nosso amado pastor Elvis vai discernir quem é joio? Pastor, então como é que vai acontecer isso daí? Que ambos crescem juntos. Satanás implanta o joio no meio do trigo. Os anjos queriam passar logo a foice. O mestre falou, não, vocês podem arrancar junto com o joio o trigo. Espera. No momento certo, vocês ceifarão o joio. Calma. Por quê? Porque a grande tribulação servirá para mostrar quem é trigo e quem é joio. Aleluia. Glória a Deus. Por que eu estou pregando essa palavra? Porque a Rede Record de televisão está pregando uma mentira. E nenhuma mentira provém da verdade. O pai da mentira, diz a palavra, é o diabo. E eu, como profeta do Senhor, não posso me calar mediante uma mentira em que crentes estão acreditando em que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Passará. Passará. Cristo sofreu, Paulo sofreu, Pedro sofreu, Lucas sofreu, todos os apóstolos sofreram, até João, que ficou preso, morreu de velhice, mas ficou preso em Pátimo, sofreu. Os pais da igreja do primeiro século sofreram, todos que seguiram a Cristo sofreram, nós também sofreremos. Passaremos pela grande tribulação. Vamos passar. E o que fazer?
preparar. Amém. Se prepare. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mateus 24, 21. No nome de Jesus, igreja. Estou pregando essa palavra com muito temor em meu coração. Você não tem noção. Você vê essa mentira. Essa rede de televisão tem em vários países do mundo. Está causando alívio num montão de crente. Beleza, Jesus vai voltar secretamente, eu vou. Bando de pecador. Que não liga para a santidade. Não entende o que Cristo passou no Calvário. Não quer padecer tribulação. O sofrimento, irmão, é patente aquele que serve a Cristo. Aleluia. Não tem jeito. Mateus 24, 21 fala: porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o princípio do mundo até agora, e nunca haverá. E se aqueles dias, que dia? O dia da grande tribulação, se tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Mas a despeito que será encurtado, ele acontecerá. Seria maior. Aqui tu vê a misericórdia de Deus. Deus encurtou. Senão nem eu nem você talvez suportaria. Mas por causa dos eleitos, trigo, Deus encurtou. Algo como nunca aconteceu desde o início do mundo. E nem tampouco haverá dias piores do que será a grande tribulação. Mas nós vamos transpor essa onda. Aleluia. Vamos transpor. Louvado é o teu nome. Pela fé, vamos transpor. Aleluia. O testemunho da igreja no fim do tempo Glória a Jesus. é o sofrimento, Louvado seja é a teu dor, nome, Senhor. o martírio, Aleluia. prisão. Os irmãos do Oriente Médio já estão padecendo. Tu acha que não acontecerá conosco? Deixa eu te falar, Paulo, ele disse que Demas foi para Tessalônica. Aí eu fui pesquisar. Eu fui para a Epístola. Ele falou que Demas foi para Tessalônica. Eu falei, não, então eu tenho que ir para Epístola para ver como era a circunstância da igreja dos Tessalônicos. Meu Deus, é tremendo. 2 Tessalonicenses 1, versículo 3, diz assim, a 8. Caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de um para com os outros. Por essa razão, nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé. Perseverança. Aquele que perseverar até o fim. Perseverança e fé demonstrada por vós em todas as perseguições, nas aflições que estás suportando. Elas o quê? As perseguições e aflições são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Sofreis. De fato, é justo diante de Deus que aquele que retribua com aflições os que vos causam tribulações, e quanto a vós que sois atribulado, vós de pleno vos dê pleno alívio.
Aí quando lê isso aqui, alívio, Deus, é isso que eu queria. Poxa, mediante a tanta tribulação, perseguição, o Senhor vai nos dar alívio? Vou te dar alívio. Mas quando? Agora? Não. Bem como a nós, assim que o nosso Senhor Jesus se revelar no céu com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele, versículo 8, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando que dará o pleno alívio àqueles que estão sendo atribulados, perseguidos? Quando o Senhor Jesus vir no céu. Não aqui. Não aqui. Enquanto tudo estiver acontecendo. E nem agora. E nem agora. Só quando Jesus aparecer. Que história é essa de arrebatamento secreto? História, da onde que tiraram isso? Da onde? 1 Tessalonicenses, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Amém. Aleluia. Agora, preste atenção aqui só um pouquinho. Por que Demas foi para Tessalônica? Se lá o bambu estava rachando, os crentes todos sendo perseguidos, atribulados, por que Demas foi para lá? Note que quando o anticristo, a besta, o falso profeta, se manifestarem, aqui, que estava acontecendo em Tessalônica, era o sinônimo do anticristo que há de vir. Para eles lá naquela época, já era a grande tribulação. Demas foi para lá, Demas era cristão, foi para lá. Por que ele foi para lá? Para se submeter ao governo do anticristo. Porque aparentemente, quem se submeter ao governo do anticristo, a palavra fala, não vai poder comprar nem vender. Os cristãos que têm as suas posses vão ser tomados. Vão perder seus cargos, vão ser desapossados dos seus cargos, seus ofícios. Vão perder. Mas quem se render ao governo do anticristo, vai perceber que é tudo legal, tudo uma maravilha. Tudo uma maravilha. Até o ponto dele se manifestar com o seu ódio, com a sua ira. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, recordamos-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados, de que Deus vos foste eleito por vós. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. Por que Paulo está falando isso aqui? Porque um grupo de irmãos em Tessalônica estavam resistindo à tribulação. Então Paulo envia essa carta a eles para animá-los. Para falar, eu estou feliz com vocês, porque em meio à tribulação vocês estão demonstrando fé, perseverança e sobretudo amor. Por que amor? Porque nesse tempo Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. E de quem que vai esfriar? Do joio. Do joio. Só o amor e a fé e a perseverança que vai sustentar-nos na grande tribulação. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Que assim seja, Senhor. Irmão, eu estava meditando nessa palavra. Nosso pastor tem se desdobrado para alguns objetivos. Não vou falar qual porque está sendo gravado. Então eu não sei aonde vai chegar essa mensagem e nem em que ouvido vai chegar. Mas nosso pastor tem se desdobrado. Vocês sabem.
independentemente de nós estarmos onde estaremos, permitindo o Senhor, é o que eu creio, irmão. A grande tribulação nos alcançará. Possivelmente. Possivelmente. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque eu não consigo discernir quem é o joio. E Jesus profetizou: um irmão entregará seu irmão. Quem vai? Eu não sei. São todos trigo? Passaremos, irmão. Eu estava orando, Senhor, que seja a tua vontade. Eu orei como o mestre orou. Se necessário eu passar disso sem que eu beba o seu cálice, seja feita a tua vontade. Quem vai, irmão? Temos planos, Diego, Jorge, Glaucio, William, Charles. Temos planos, projeto para Patrícia, Maico. A gente não sabe, irmão, quem é joio. Alguns dos nossos vão nos entregar, vamos trair. Joio! Mas a minha oração é: Espírito Santo, me dá graça para suportar o sofrimento, o flagelo, a perseguição. Eu não quero negar o teu nome. Não é, Senhor, me livra. Não, é, Senhor, me dá fé, perseverança para suportar esse momento de dor e sofrimento, a grande tribulação. Eu falo: Espírito Santo, me dá fé para suportar, seja lá o que for. Eu tenho esposa e filhos. Nos dê graça. Nos dê graça. Jesus, certa feita, ele disse, Evangelho de João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que em mim Jesus, em mim o Cristo, vocês tenham paz. Mas no mundo vocês terão aflições. Na King James, tribulações. Tribulações. Filipenses 1:29 fala: porquanto por amor de Cristo vos foi concedido a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Sofrer. Aleluia. Sofrer. Ser mártir de Cristo. 2 Timóteo 3:10-12 fala assim: tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor, perseverança, observando minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, disse Paulo, contudo, de todas o Senhor me livrou. Me livrou. E o 12 fala: de fato, com certeza, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todas pessoas, Patrícia disse. Se vivermos piedosamente, seremos perseguidos, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Dado até onde chegamos, as informações de tribulação, de que a igreja passará pela grande tribulação, temos que falar do anticristo. E não só do anticristo e a vinda do nosso Senhor. Aleluia.
2 Tessalonicenses 2, do verso 1 a 7. Preste atenção, amados. Caros irmãos, quanto ao retorno, à volta do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, esse termo aqui que Paulo diz aqui, a nossa reunião com Ele, vos suplicamos, ele está usando o termo de quando os irmãos se unem para cultuar, para congregar. Aí ele fala, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos, presta atenção, que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado. Aí, bota aqui um parênteses, por televisão, por novela, por filmezinho, deixar ele para trás. Já para trás o quê? Nenhum, irmão. Aí Paulo diz que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria. Paulo ele se coloca, nem se alguém escrever algo falando que é como se eu escrevi, como Maniqueu escreveu, Maniqueu, servo de Jesus Cristo, Balela, que é por carta atribuído indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. A tribulação estava tão grande, irmão, tão alta, que os Tessalônicos estavam pensando, Jesus voltou, a gente ficou. Jesus voltou e Paulo, minha esposa, Paulo, eu não vou ver, Jesus veio, já foi, como é que vai ser, Paulo? Aí Paulo está explicando a eles, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não vos deixei enganar, de forma alguma, por ninguém, porquanto, antes daquele dia, que dia? A vinda de Cristo, virá o quê? Apostasia. Ele usa um artigo definido, a apostasia. Apostasia sempre ocorreu, mas essa aqui é a apostasia. Apostasia não é um espírita abandonar o espiritismo, um mórmon abandonar o mormonismo. Não! A apostasia é alguém que creu em Cristo e virou as costas para Ele. E Paulo está dizendo, não acontecerá a volta de Jesus sem que antes venha a apostasia. A grande apostasia. Então será, então o quê? Então quando essa apostasia acontecer, aí sim se revelará o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Aí se revelará. E a igreja aqui, até aqui, foi arrebatada? Não. Se essa apostasia acontecerá, se o homem do pecado se revelará, a igreja está aqui. O fogo ainda continua comendo, irmão. A perseguição está firme, a tribulação está solta. Nada vai melhorar, querido. Que história é essa de triunfalismo da igreja? Isso não existe, irmão. Sou empresário, você quer provar? Eu sou. Isso não existe, irmão. Triunfalismo da igreja, que você vai prosperar, seu nome vai ser conhecido na terra, você vai às nações, para quê? Para padecer pelo nome de Jesus? Se for, vai. Mas para ganhar o mundo como temas, que o Senhor te leve antes. Versículo 4. Aquele que se opõe se exalta acima
de tudo o que se chama Deus ou objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não